Vamos com o senador Flávio Bolsonaro. De parte de alguns de querer causar animosidade entre Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos como União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos. Então eu sou da política, sei como funciona o jogo do poder em Brasília. Então aqui foi mais uma conversa muito, mas muito positiva com formadores de opinião, com as pessoas que movem esse país, que geram emprego. Então quero agradecer aqui ao Gabriel Rocha por abrir a porta da sua casa para mais uma conversa como essa, que eu pretendo fazer várias ainda, porque conto muito com o esclarecimento deles, para que eles tenham a real consciência que essa não vai ser uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Vai ser uma eleição onde o povo vai escolher o caminho da prosperidade ou o caminho das trevas com o PT. Então essa foi a tônica da conversa aqui. Já falamos mais um pouquinho sobre segurança pública. Fui bem claro com eles aqui que eu vou ser radical, sim, na pauta da segurança pública e vou ter as melhores pessoas ao meu lado no campo econômico, que vão ter autonomia para fazer o que precisa ser feito para modernizar o nosso país, recuperar o equilíbrio fiscal e voltar a trazer os investimentos que vão resultar em geração de emprego para todos os brasileiros. Depois da pesquisa de ontem, o senhor sentiu uma diferença do almoço da semana passada para esse? Como que os funcionários... Eu acho que o momento é de que todos compreendam, eu já tenho convicção de que é uma candidatura muito mais do que viável, uma candidatura que tem tudo para ser vitoriosa. Então, eu acho que a cada dia que passa, como eu disse, as pesquisas vão refletir isso, né, que vão conhecer um Flávio Bolsonaro, sempre pediram um Bolsonaro, né, mais moderado, e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive na confiança da população, que nós vamos apresentar o melhor projeto para o Brasil. Senador, seu foco por enquanto é aqui em São Paulo, ou já pensa em conversas como essa em outro lugar? Não, já começa a ter uma organização para começar a rodar o Brasil. As pesquisas mostram um tamanho importante da minha pré-candidatura sem eu ter feito nenhum movimento nos últimos anos aí para fora do Brasil. Minha vida sempre foi Rio de Janeiro e trabalho em Brasília. Então, a partir de agora, óbvio, a gente vai organizar esse nosso giro com as nossas bases. Vamos começar a definir os nossos palanques nos estados, junto com os partidos que pretendem caminhar conosco nesse projeto de resgate do Brasil. Então, tudo com muita calma, muita responsabilidade, transparência, e eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigado. E a aprovação do projeto lá na CCJ do Senado, queria que o senhor comentasse. Então, ali, na verdade, a gente, é o que deu para fazer. Todos nós sabemos que o que a gente estava batalhando era pela anistia, mas já que não teríamos os votos ali, seguindo uma própria orientação do presidente Bolsonaro, mais uma vez demonstrando que se preocupa muito mais com os outros do que com ele próprio, um gesto heróico no meu ponto de vista, ele sabendo que o que está sendo discutido no Congresso não vai impactá-lo em praticamente nada, mas vai fazer com que muitas pessoas que estão sendo perseguidas também possam voltar a ter o mínimo de convívio com a sua família, vão poder voltar a levar o seu filho na igreja, a sua filha no colégio. Isso já dá um alento para ele. E é isso que a gente vai agora votar no plenário do Senado, depois dessa vitória na CCJ, porque, mais uma vez, a gente não tinha nem que estar discutindo anistia, nem dosimetria. A gente tinha que estar discutindo a anulação dessa excrescência que foi esse justiçamento no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Bolsonaro e centenas de outras pessoas foram julgados pelos seus inimigos, um processo completamente viciado, em que as provas apontam para a inocência dessas pessoas, mas todo mundo já sabia o resultado muito antes do processo começar, e isso não é democracia em lugar nenhum do mundo. Obrigado, gente. Obrigada, senador. Acompanhamos então a fala aí do senador Flávio Bolsonaro, que está em São Paulo nessa quarta-feira, justamente para se encontrar com representantes importantes de grandes empresas aqui do país e também do mercado financeiro, depois de, nas últimas semanas, ao haver a divulgação do nome dele como um candidato à eleição em 2026, haver uma manifestação bastante contrária ali no movimento bem negativo da Bolsa, diante da possibilidade que a indicação de Flávio Bolsonaro significaria para a permanência de Lula e a reeleição do presidente no ano de 2026. O que o mercado quer deixar claro é que não há uma contrariedade às propostas de Flávio Bolsonaro, mas na visão do mercado, Tarcísio de Freitas teria mais competitividade para tirar a Lula de uma possível reeleição em 2026. Agora, o que eu quero ressaltar aqui com vocês e trazer para o nosso debate é, além da menção de Flávio Bolsonaro de que o pai dele, o ex-presidente, tomou uma decisão heróica a não se opor ao PL da dosimetria exatamente para favorecer os condenados do 8 de janeiro, o quanto o discurso de Flávio
Flávio Bolsonaro já é bastante eleitoral. Ele se coloca agora, de fato, como um candidato ali capaz de superar o presidente Lula e trazer um projeto diferente de governo na fala dele no ano de 2026, na campanha eleitoral, o que demonstra também uma saída completa de cena nesse grupo do nome de Tarcísio de Freitas. Alangani. Olha só, Evandro, você sabe o que me chamou a atenção no discurso dele? Quando ele diz algo assim, eu sou do diálogo. Ele está se vendendo da seguinte forma: olha, eu sou um Bolsonaro raiz, mas eu tenho a capacidade de negociação, e tem mesmo, tá? Ele da família Bolsonaro, ele é o menos reativo. Então, estou aberto ao diálogo. Ele está falando assim para o mercado. Veja, eu tenho as qualidades de Tarcísio, eu sou aberto ao diálogo, à composição, embora eu seja um Bolsonaro. Eu sou um Bolsonaro raiz, mas estou aqui completamente aberto ao diálogo. E eu acho que essa vai ser exatamente a tônica dele, Evandro. Agora, 5 horas em ponto, você que nos acompanha pela rádio, sejam muito bem-vindos. Que bom ter vocês por aqui para a gente debater, trazer opinião crítica, aquelas discussões acaloradas que temos sempre aqui no 3 em 1. Eu sou o Evandro Cini e sigo com vocês pela próxima 1 hora. Agora há pouco, antes de vocês chegarem e se unirem conosco em todas as plataformas, acompanhamos a saída do senador Flávio Bolsonaro de um encontro com empresários aqui em São Paulo para tentar reforçar o apoio à candidatura dele em 2026. E Flávio trouxe um discurso bastante moderado, se colocando como alguém capaz de trazer o diálogo necessário para impedir que o presidente Lula ganhe novamente as eleições no próximo ano. Como é que se avalia, hein, seu Zé Maria Trindade? Pois é, olha, é um posicionamento muito importante. Agora há pouco eu falava com um deputado do PL, o Rodolfo Nogueira, e ele falando exatamente desse tom do Flávio Bolsonaro, né, um tom mais tranquilo, né, menos radical e mais aberto a alianças. E ele me falou que neste momento o PL coloca a candidatura Flávio Bolsonaro como definitiva. Criou um problemão para o centro, e aí ele dizendo que o PL acha que o Bolsonaro é muito maior do que o Centrão, porque o Centrão tem força aqui em Brasília, força no Congresso, mas lá na boca da urna quem tem força é o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele é que representa o PL e o Partido Liberal do Brasil, a direita no Brasil. E mais, em busca de um vice, agora começa o trabalho aí para colocar um bom vice para Flávio Bolsonaro. Ele falou de 2 pessoas. A primeira, que todo mundo cita como vice, que é a Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, senadora. E o outro é o Ratinho Júnior, um trabalho para tentar emplacar o Ratinho Júnior para ser o vice do Flávio Bolsonaro. E aí ele falou, olha, nós não queremos diminuir o tamanho do Ratinho Júnior, não, mas seria uma boa chapa e uma chapa eficiente. E também a possibilidade de encontrar no Nordeste um nome que possa somar votos a Flávio Bolsonaro, ou seja, não sendo arrogante e não tentando colocar um vice, a tal chapa pura, puro sangue, que seria 2 do PL, 2 de uma direita bastante ligada, que já não acrescenta mais nada. Então, há uma inteligência nessa postura. E essa frase do Flávio Bolsonaro é muito importante. É uma frase que vai ser a tônica da nova campanha dele, dizendo, olha, não será uma disputa entre Lula e Bolsonaro, mas sim uma disputa contra o PT, né? É uma tentativa de já agregar ali todo o PT e também a herança do PT para o Brasil. Esse vai ser o grande tema do Flávio Bolsonaro. É um novo momento e uma nova postura. Exatamente, Zé Maria Trindade. É muito interessante você destacar isso, porque muita gente tem na figura do PT uma aversão muito grande. Então, ao se colocar contra alguém que não vai jogar contra o Lula, mas contra o PT, existe a capacidade de você pegar muitos dos votos de rejeição ao PT que não necessariamente escolheriam Flávio Bolsonaro, mas que diante de uma postura mais moderada, talvez passem a entender dessa maneira ou mudem de ideia até chegar o momento de digitar o número lá na urna. Fala, Piperno. O Evandro Cini, ontem à noite eu gravei um vídeo, até esqueci de colocar no Instagram, mas coloquei numa outra rede, dizendo exatamente o que o senador Flávio Bolsonaro acabou de falar, sem imaginar que ele fosse abrir esse discurso com toda essa ênfase. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, para mim,
ele enterrou definitivamente qualquer possibilidade de candidatura do governador Tarcísio. Porque agora, as pesquisas mesmo apontam para isso. O Flávio Bolsonaro está maior que o Tarcísio, mas não é que é um pouquinho maior, mais do que o dobro, né? A gente viu isso ontem. Segundo, sobre algo que o Zé Maria fala sempre, é o sobrenome Bolsonaro, o capital político, o capital eleitoral, por enquanto é deles. Se isso diminuiu, mesmo tendo alguma queda, ainda é maior do que de todos os outros candidatos da direita, e mesmo da direita um pouco mais moderada. Então, o sobrenome Bolsonaro ainda ele é mais forte, chama mais atenção do público. E, terceiro, em relação a isso que o Zé falou sobre arrumar um vice, veja, qualquer operador político experiente sabe que o presidente Bolsonaro, na última eleição, cometeu um erro grotesco na escolha do vice. Se naquele momento fosse, por exemplo, a Tereza Cristina, né, na época ex-ministra da Agricultura, ou um nome, por exemplo, com o perfil agora do Ratinho Júnior, certamente ele teria uma chapa mais equilibrada. Braga Neto era mais do mesmo, era exatamente o que era o Bolsonaro em versão menor, né? O próprio Valdemar Costa Neto já falou isso. Exato, e ele tem toda a razão. Imagina um político experiente como o Valdemar, se engolir uma coisa dessa e ficar quieto. Ele palpitou na época e foi voto vencido. Ele entrou na esteira daquilo que o Bolsonaro determinava, era acabou. Ideia comprada. E tem uma outra coisa, é o tempo, é a questão da idade, né? Uma questão geracional. Flávio Bolsonaro tem 44 anos. Se ele for candidato o ano que vem e perder ela com 46%, 47%, no dia seguinte, ele, além de ser a maior liderança de oposição, ele vai já de cara liderar qualquer levantamento, qualquer pesquisa, porque o Lula não vai poder ser candidato de novo. E aí, em 2030, por exemplo, ele vai ter 49%. Ou seja, ele tem muito tempo pela frente, então ele não tem nenhum motivo para que não seja agora, de fato, o candidato da direita. E os movimentos nas pesquisas também começam a trazer um pouco mais de favorecimento para Flávio Bolsonaro, que teve até um desempenho melhor que Tarcísio de Freitas em algumas delas e, obviamente, tem muito mais votos da ala bolsonarista, dos eleitores bolsonaristas, do que o Tarcísio. Os votos ali para Flávio Bolsonaro chegam a cerca de 90%, enquanto do Tarcísio de bolsonaristas raiz, aqueles que seguem de fato o ex-presidente, esses votos ficam em torno de 75%. Então, a possibilidade dele carregar uma porcentagem maior de votos deixados por Jair Bolsonaro também aumenta. Fala, seu Bruno Musa. Sem dúvida nenhuma. Para mim, a linha será essa mesmo. O discurso dele já com cara de candidato, de fato, não só pré-candidato, fica bastante óbvio. E eu acho que ele tem um tempo, como eu falei, continua tudo em aberto, comentei todos esses dias, essa é ao menos a minha opinião, está totalmente tudo em aberto, ele tem tempo para ver se a candidatura dele de fato vinga, ele tem feito um trabalho voltado para uma base importante, e esse discurso que a gente colocou no ar agora, ele falando ao vivo, me pareceu bastante nítido em que é bem ensaiado, no sentido de sou Bolsonaro, tenho essas convicções, defendemos essas pautas, mas eu sou o mais moderado deles, para tentar diminuir a própria rejeição, que no meu entender, essa rejeição que ao menos essas pesquisas vêm mostrando agora, não tem nada a ver com o Flávio especificamente, mas sim que carrega o sobrenome Bolsonaro, que polariza com a sociedade, onde são os dois ali, Bolsonaro e Lula, os dois com rejeição alta, que foi o que aconteceu nas últimas eleições, uma briga por rejeição. Então eu acho que ele tem tempo hábil para trabalhar essa base, tempo hábil para fazer a candidatura dele vingar, conseguir apoios e costurar esse discurso muito mais voltado para o centro. Para mim, continua tudo em aberto, mas eu acho que parece, ao menos até o momento, que a coisa começa a dar uma norteada e iria em direção ao Flávio. Que foi, Gani? Não, você sabe que é interessante, Evandro? Eu estava pensando, o Flávio Bolsonaro, ele tem a licença poética do discurso da moderação sem perder o pedigree Bolsonaro, sem ser taxado de um traidor. Ao passo que se o Tarcísio fizesse um discurso da moderação, da composição, ele é visto como um traidor e não
um bolsonarista raiz. Então, isso traz, claro, uma vantagem para o senador Flávio Bolsonaro de que ele pode fazer, e esse vai ser o grande desafio dele, do discurso da moderação, porque ele já tem os votos, como disse bem o Piperno, e o Zé sempre traz, porque ele já tem os votos por conta do sobrenome Bolsonaro. Que foi, Piperno? Não, veja, eu acho que ele tem muitas vulnerabilidades que com o tempo vão passar a ser exploradas, até porque ninguém nesse momento imaginava que fosse necessário tentar atingir o senador Flávio Bolsonaro. Agora, veja, no campo da direita... Eu acho que até que a reação da esquerda à indicação de Flávio Bolsonaro foi bastante amena, assim. Parece que eles... para alguns foi até aquela fala, tipo, eu acho que eles gostaram mesmo que venha Flávio Bolsonaro, porque isso aumenta a polarização e a rejeição, consequentemente, favorecendo o ex-presidente Lula. É aquela história da retroalimentação, né? Mas eu acho que no começo, Evandro, a esquerda acabou vendo isso com uma certa incredulidade, porque imaginava que ele fosse fazer o Huawei, esquentar a cadeira para no final do processo apoiar o governador Tarcísio. E para mim isso não vai acontecer, o candidato vai ser ele. Então, eu também acho que a partir de agora vai começar a ser estocada munição contra ele. Por enquanto, ele circulou de forma mais ou menos tranquila. Só que daqui para frente, a raia não vai ser tão livre assim. Agora, Zé Maria Trindade, eu quero que você comente conosco e traga a sua análise sobre esse movimento que é feito por Flávio Bolsonaro, começando exatamente por São Paulo e com grandes empresários aqui da capital, que são os empresários, as grandes companhias que movimentam o mercado financeiro e que influenciam bastante também as expectativas do mercado financeiro sobre os nomes que virão para 2026. O quanto essa estratégia de Flávio Bolsonaro, mais o discurso de moderação, podem alterar os próximos resultados e também, digamos, as próximas expectativas do mercado em torno do nome dele? Porque se isso acontecer, aí você tem a solução que era inclusive apontada pelo Centrão quando o nome de Tarcísio de Freitas aparecia, porque o mercado jogou bastante expectativa positiva para Tarcísio de Freitas. A ideia agora provavelmente é transferir essa expectativa positiva para o nome de Flávio Bolsonaro, né, Zé? A candidatura Tarcísio foi moldada e foi convidada pelo mercado, por empresários e atraiu, os empresários atraíram o mundo político. É a primeira vez que isso acontece ao contrário. E todos os partidos ali acabaram indo para o Tarcísio de Freitas. Isso provocou uma divisão forte ali da direita, inclusive os governadores ficando com ciúmes desse grande apoio a Tarcísio de Freitas, né? Então, é importante. A rejeição de Flávio Bolsonaro é enorme, maior até do que a de Lula, bem maior do que a rejeição de Lula. Mas ele tem ainda a possibilidade de reverter, porque é menos conhecido do que Lula e não tem uma experiência executiva para mostrar, né? Ele tem pouca experiência executiva de uma loja de bombons, umas coisas assim meio que não sei exatamente como ele administrava. A vida dele foi serviço público toda, né? De serviço público a deputado estadual e agora senador da República. Então ele não tem nada de como gerente para mostrar durante a campanha. Ele vai ter que convencer o empresariado de que ele, como um gestor, ele apoiado pela direita, ele vai ter uma linha. Haverá, me disseram no PL, que já estão sendo contratados técnicos e tal, para elaborar um programa de governo e adequar esse programa de governo exatamente ao discurso de Flávio Bolsonaro, né? É uma candidatura nova, lançada há poucos dias, né? Então, essa é a realidade. E já foi uma candidatura vitoriosa, porque muita gente, inclusive no PL, queria lançar a ex-primeira-dama Michele. Achava-se que ela seria mais eficiente no voto e capaz de ganhar do presidente Lula. Mas agora, com a chegada do Flávio e com essa pegada nova, o PL vai fazer esse trabalho. E aí, convencer o mercado é muito importante nesse momento. Eu diria fundamental. Porque ao chegar como candidato, o Flávio leva, sim, a popularidade de Bolsonaro e os votos dele, mas junto leva a rejeição e esse é um problemão para uma disputa majoritária. Ele vai ter que convencer primeiro o mercado, ele viu a fortaleza do mercado, e depois o Centrão de que será um bom gestor,
né? E de que a linha de pensamento dele vai no sentido de apoiar o que o centro quer, centro-direita. Ele tem que puxar um pouco para o centro. Então, o que seria terrível, que é o desconhecimento dele, né? Pode ser um caminho melhor para ele traçar e dizer, não, olha, meu jeito de administrar será desse jeito. Então, ele terá como criar um mundo novo de gestão que ele não viveu. E foi, Gani? Não, eu concordo bastante com o Zé. Eu acredito que ele vai seguir nesse discurso e esse vai ser o grande desafio dele, Evandro, o discurso da moderação, né? É mostrar que é justamente para pegar o voto do centro. O Jair Bolsonaro, ele perde a eleição e perde por muito pouco porque teve gente ali de centro e até gente de direita que provavelmente anulou o voto, né, e não votou no Jair Bolsonaro. Então, o trabalho de convencimento dele vai ser justamente pegar esse voto de centro e o voto também daquela direita que é muito crítica a Jair Bolsonaro. Por isso que vai ser o desafio da moderação, até porque o voto dos bolsonaristas ele já tem. Agora, também ele precisa de uma pauta, né? Então, qual que vai ser a pauta da direita para as eleições de 2026? Eu deixo uma sugestão aqui. Segurança pública. E a segurança pública, então, seria capaz de colocar Flávio Bolsonaro nesse patamar que se espera dele em relação à competitividade com Lula, hein, Bruno Musa? Eu acho que sim, mas eu concordo muito com o Alan. Eu acho que o caminho ele irá diretamente para essa pauta da segurança pública, que inclusive o Lula hoje mencionou que faria um novo Ministério da Segurança Pública, que vai naquela linha que eu venho falando de mais centralização de poder e mais dinheiro. Afinal de contas, ele pediu mais dinheiro, falando que com uma mixaria dessa não dá para controlar a segurança pública. Então, eu acho que o debate pautará em cima disso, mas um grande ponto aqui no meu entender, o Flávio fará, para diminuir essa rejeição que você mesmo mencionou, Evandro, agora, tentar desvincular ao máximo de um discurso mais duro, mantendo os pilares principais ali e puxando esse para o centro. Sem contar, obviamente, de todas as artimanhas necessárias da política de costurar os seus próprios acordos e falar com uma base importante, que, ao que eu vi agora, ele já fez a segunda reunião com o próprio mercado, que é algo extremamente relevante. Perno, por que você está com essa cara de analista extremamente responsável, compreensivo e competente? Eu estou ouvindo atentamente as argumentações aqui dos colegas. Estava com uma cara assim, né, Gani? Eu estava falando, ele me olhou. Sabe por quê? Estava concordando. Não, em tese sim, mas veja, nesse caso específico, eu acho que a direita obviamente vai usar o discurso da segurança pública. Aliás, não só aqui no Brasil, né? No mundo todo se faz isso. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, isso é um pouco mais difícil. Até porque o telhado dele é muito de vidro nessa área. Não vamos esquecer, por exemplo, a condecoração, né, ao policial Adriano Nóbrega, lá no Rio de Janeiro, né, que mais tarde descobriu-se que era lá o líder do escritório do crime, um grupo de milícias e tal. Mas não é essa questão. Acho que agora esse não é o foco, o tema mais importante. É que pensando com a cabeça, com a lógica da família Bolsonaro, eu me lembro de um ensinamento do velho Antônio Carlos Magalhães. O ACM dizia o seguinte: ele vivia lá descobrindo novas lideranças e tal, né, mas não deixava ninguém, ganhar muitas asas, né? Porque ele dizia o seguinte: 8 anos, e ele queria dizer exatamente um mandato e mais a reeleição, é muito tempo. Ele dizia que era o suficiente para você ter uma nova geração de apoiadores, de deputados. Ele mencionava até delegados, todos fiéis a você. Então imagina, por exemplo, o bolsonarismo agora apoiando o Tarcísio. Aí Tarcísio ganha, acaba, enfim, vamos imaginar que ele vença em 26. Aí, naturalmente, seria o candidato de novo em 30. É muito tempo para o bolsonarismo retomar o protagonismo do campo da direita lá na frente. Tarcísio, obviamente,
passaria a ser o líder desse agrupamento. Então, é mais barato para a família Bolsonaro correr o risco de perder agora, mas estar de novo como protagonista em 30, do que o contrário. Você concorda, Zé Maria Trindade, que tem um plano futuro maior aí para Flávio Bolsonaro do que apenas focar em 2026? Só que, por outro lado, esse plano mais a longo prazo poderia garantir também que o presidente Lula tomasse conta do poder por mais 4 anos. Eu acho que a família Bolsonaro tem esse direito. É um prejuízo para a direita, eu não tenho a menor dúvida disso, mas são as regras, né? A primeira vez que eu falei isso aqui, eu falei de Dom João, né? Que mandou seu filho, Dom Pedro, e disse, olha, põe a coroa na cabeça antes que um aventureiro o faça. Ou seja, é a história. Conversei com alguns políticos, inclusive o Romeu Zema me disse, não sei por que você está surpreso. A gente sabia que seria alguém da família. Então, assim, em política, às vezes, perdendo se ganha. E é o caso, né? É o caso. Mesmo perdendo com o Bolsonaro na chapa, a família Bolsonaro e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro ganha. Eu me lembro que uma vez o Paulo Maluf foi candidato para perder. Eu li isso no livro do Duda Mendonça, e ele dizia, doutor Paulo, não tem jeito, nós vamos perder. Ele falou, não, mas eu preciso participar da campanha para me defender de várias acusações ilegítimas, disse ele lá, e foi assim. Então fez uma campanha toda para perder, mas perder com dignidade. Então, assim, a história é essa. O grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro não aceita com facilidade composição, né? É a realidade. É como óleo e água na direita. É de direita, mas não é centrão, não é esse grupo de direita pragmático que quer ficar com poder. Então, assim, para a família Bolsonaro, é uma excelente saída e me convenceram que não existiria outra saída, a não ser alguém da família. A pergunta era quem, né? E até Flávio Bolsonaro se reuniu com Eduardo Bolsonaro e os dois bateram o martelo de que seria Flávio esse nome para representar a família. Terminada a eleição, se ganhar, muito bem. Se não ganhar, o grupo está preservado, o poder está preservado. E aí é o nome, né? É essa franquia chamada Bolsonaro. Vai eleger o Carlos lá, senador, que renunciou, não precisava renunciar ao mandato de vereador, mas renunciou, vai ser senador e assim por diante. Então, para a família foi muito bom, para a direita, não.